Graça e paz mais uma vez, você que está em casa. O nosso tema desse mês é temor a Deus. Então nós vemos que o que é temor? Até foi ministrado já domingo, foi falado quarta-feira, que às vezes existe essa confusão, né, das pessoas a relacionar o temor ao medo, né? E na verdade medo é diferente de temor. Porque o medo, ele está mais relacionado ao pavor, ou seja, algo que traz pavor para as pessoas. Já o temor não. Principalmente o temor a Deus, ele está mais relacionado ao amor e ao respeito, à reverência. Então, isso é temor. Então, quando a pessoa diz assim, eu temo a Deus, não está dizendo assim, eu tenho medo de Deus. Ele está dizendo que ele respeita, que ele ama ao Senhor e que ele tem reverência a Deus. Então, até na própria palavra de Deus, nós vemos várias passagens que até coloca, né, a palavra temor como se fosse medo. Vemos que às vezes tem algumas passagens que diz assim, e os povos daquela cidade ali, ou os filhos de Israel, tiveram temor dos reis ali que vinham contra ele. Na verdade, que dizia o seguinte, que ele teve medo. Então, por isso nós vemos que fica a questão relacionada à palavra, às vezes a pessoa que faz essa confusão, temor e medo. Nós vamos estar lendo uma passagem nessa noite, porque há algo que nós tememos a Deus. Quando você teme ao Senhor, você está dizendo assim, eu amo a Deus, Ele é o meu Senhor, por isso que eu estou à sua presença. Então nós não servimos a Deus por medo, né? Nós servimos a Deus por amor, nós servimos a Deus por respeito a Ele, porque sabemos que Ele é tudo, sabemos que Ele é aquele Deus que vai estar nos ajudando. E eu vou ler apenas alguns versículos nessa noite, para que a gente venha entender. O primeiro versículo aqui nós vamos estar lendo, vai ser em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10. Nós vemos que o temor, por exemplo, e a sabedoria, eles andam muito juntos, né? Então por isso nós vamos estar lendo um pouco do princípio e depois nós vamos partir para a conclusão, que é o final. Então aqui em Provérbios diz que é o seguinte, 9, versículo 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Então nós vemos que Salomão, um homem muito sábio, ele que escreveu praticamente a maioria dos provérbios, né? E nós vemos que aqui diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, todo aquele que quiser ser sábio, que quiser ter entendimento, a primeira coisa que ele tem que fazer é ser temente a Deus. Se a pessoa for temente ao Senhor, o temor de Deus estiver na sua vida, ele adquire sabedoria. Sabedoria para quê? Sabedoria para entrar, sabedoria para sair de qualquer situação. Então a vontade de Deus é que que nós vamos ter esse entendimento, vem ter essa sabedoria do céu, não a sabedoria terrena, a sabedoria humana que é estudada na faculdade, né, que nós buscamos a cada dia. Isso não, assim, é a sabedoria do alto, a sabedoria que nos dá entendimento para sair de qualquer situação sem nos embaraçar. Então, quando você teme ao Senhor, o Senhor derrama sobre você essa sabedoria do alto. Para quê? Para que você não venha a ser envergonhado, para que você vença os obstáculos, para que você, a cada dia, vai estar vencendo as situações do dia a dia. Então, quando você teme ao Senhor, o Senhor ele te enche de sabedoria, te enche de graça, porque esse é o desejo de Deus. Amém? Nós vamos ler também. Pô, apaga aquela lâmpada ali, porque senão ela fica apagando e acendendo. Aquela ali, ó. Esse interruptorzinho. Isso, apaga aí, porque aí. Pronto. Pelo menos. Nós vamos ver também aqui em Provérbios 22,
versículo 4. Provérbios 22, versículo 4. Vamos ver o que diz aqui. O versículo, inclusive, foi lido na quarta-feira, mas nós vamos estar, mais uma vez, lendo hoje ele. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Ou seja, quando você teme ao Senhor, você vai ter um galardão. Que galardão? Você vai ser uma pessoa honrada, você vai ter vida, porque as pessoas que não têm Deus, não posso dizer que tem vida, né? O que é vida? Vida, principalmente vida eterna. Em Jesus nós temos vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E riquezas. Que riquezas são essas? Às vezes achamos que riqueza só está relacionada, né, ao acúmulo de bem, que na verdade, no contexto humano, na verdade, né, da humanidade aqui, ou seja, do mundo, o contexto do mundo onde vivemos, riquezas é isso, é o acúmulo de bens, ou seja, como dizemos que uma pessoa é rico? Quando a pessoa tem o acúmulo de riqueza. Olha, fulano é rico, por quê? Porque ele tem, vai ver, costuma dizer, pessoal que é milionário, né? Verdade, hoje milionário não tem muita, o cara que é milionário hoje não é rico, né? Porque 1 milhão, hoje, praticamente é uma casa aí, alguma, né? Não dá muita coisa não. Então, a questão de ser rico é você ter riqueza, ter bens, mas para nós que somos crentes, para nós que somos servos de Deus, a nossa maior riqueza não está relacionada à quantidade de bens que eu tenho, à quantidade de bens que vocês têm, mas sim, a nossa maior riqueza é estar servindo a um Deus Todo-Poderoso que supre as nossas necessidades, um Deus que faz com que você não seja envergonhado, um Deus que faz com que você não venha ter falta de coisa alguma, ou seja, na verdade, nós somos prósperos, porque a prosperidade é isso. A prosperidade de Deus na nossa vida é quando não lhe falta nada. Não está relacionada à quantidade de riqueza que você tem, mas sim, não lhe faltar nada. Não vai te faltar saúde, não vai te faltar o pão cotidiano, não vai te faltar a graça, não vai te faltar a alegria. Você vai estar sempre sendo uma pessoa cheia da presença de Deus, que isso também é prosperidade. Então, quando você está cheio da presença de Deus, você é uma pessoa próspera, porque não vai te faltar nada. Então, quando você teme a Deus, você tem tudo isso. Você é uma pessoa que é honrada, você é uma pessoa que é próspera, você é uma pessoa que é abençoada, você é uma pessoa cheia da graça de Deus. Então, que são benefícios que nós temos quando nós honramos ao Senhor, quando nós servimos a Ele. Então, vale a pena você servir a Deus, vale a pena você estar na presença do Senhor, porque ele diz aqui, olha, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Então, tem um versículo que diz também que nós temos, né, a mão direita, qual versículo que ela fala? Mão direita, riqueza e honra, né? E prosperidade. Está em Provérbio também esse versículo. E aqui também, inclusive, esse dia, pastor, foi falado até, né, de aprender, inclusive, bastante domingo na igreja, na consagração, da questão do temor, ele levado, por exemplo, à honestidade, né? Foi o que nós estudamos bastante no domingo, de quando a pessoa teme a Deus, é uma pessoa que é honesta, ele tem princípios. E esse versículo 6 aqui, desse mesmo provérbio aqui, ó, ele diz assim, educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então nós vemos que honestidade, nós vemos que a pessoa ser uma pessoa boa, isso também está relacionado àquela pessoa que é temente a Deus. Mas aonde que aprendemos isso? De criança.
de berço, ou seja, a palavra de Deus aqui diz o seguinte: então, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, qual é a nossa função como os pais? Ensinar. É isso que nós temos ensinado. Nós ensinamos nossas crianças a ser temente a Deus, ainda que por acaso, em algum momento ali, ele tem uma rota ali, mas o temor do Senhor, os ensinamentos, o que você plantou, lá está. Então, aquela pessoa, mesmo ele fora vez na presença de Deus ali, se ele foi criado nos ensinamentos da palavra de Deus, quando chegar o momento ali de agir de uma maneira, às vezes, que a maioria das pessoas iria agir desonestamente, e o temor, aquela pessoa vai se lembrar da educação que ele teve e vai dizer: olha, eu aprendi que ser honesto, eu aprendi a respeitar as pessoas desde criança. Então, isso é colocado, né? Nós plantamos isso, nós semeamos isso na vida dos nossos filhos. Então, desde pequenininho nós ensinamos o temor do Senhor. Então, as crianças nossas que cresceram na igreja são crianças que desde pequenininho foi ensinado, olha, a ter reverência ao Senhor, a respeitar a Deus, a ser uma pessoa sincera na presença de Deus, a respeitar os outros. Então nós vemos que tudo isso, querido, há galardão, tudo isso é um galardão que Deus nos dá, ou seja, a recompensa que Deus dá para nossas vidas quando nós servimos a Ele, quando nós o tememos. E eu falei do começo, né, do princípio, e nós vamos partir para o final. Você diz: mas já, pastor? É, porque o próprio Salomão, lá em Eclesiastes, hoje nós estamos falando bastante de Salomão, né? Porque eu falei que a sabedoria geralmente está relacionada ao temor a Deus. E em Eclesiastes capítulo 12, vamos ler do versículo 9 até o versículo 13, que aqui Salomão ele faz um resumo, ele faz a conclusão a respeito de tudo que vai nos levar a dizer que é o temor a Deus. Nós vamos estar lendo, está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 9, que diz assim: conclusão do sábio, ou seja, a conclusão da sabedoria, a conclusão do sábio. Que sábio é esse? Salomão, que estava falando, um homem que escreveu vários provérbios, escreveu Eclesiastes, foi um homem de muito entendimento, pediu sabedoria a Deus, porque principalmente no início, né, Salomão era uma pessoa temente a Deus. Lógico, lá no final acabou dando uma vacilada, se desviou um pouco dos propósitos de Deus, mas não deixou de ter a sabedoria que Deus o deu. Então, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 9 diz assim: e quanto mais foi sábio o pregador, tanto mais o ensinou ao povo a sabedoria, e atentando esquadrinhamento, pois muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como agrilhões, que como pregos bem fixado pelo mestre das assembleias, que nos foram dado pelo único pastor. Os demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e o muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então nós temos aqui que Salomão ele faz um resumo da sua trajetória, faz um resumo da sua vida. Ele diz: olha, procurou o pregador a buscar palavras agradáveis, a escrever vários provérbios, procurou o pregador a ensinar de várias maneiras, e depois ele faz: olha, não há limites para estudo, não há limite para fazer livros. Então, se você começar a estudar a palavra de Deus, nós temos que ter 66 livros, você vai estudar, você vai fazer vários estudos, você vai aprender bastante. Por mais que você busque conhecimento em livro, por mais que você busque conhecimento em faculdades, teologia, mas aqui diz que o fim é um só, querido.
O resumo de tudo é um só. É teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, não adianta, por exemplo, o homem querer escrever vários livros, querer estudar a Bíblia. Olha, não, eu vou ser a pessoa mais entendida da Bíblia. Mas se ele estudar a Bíblia, se ele se dedicar lá praticamente 24 horas do dia, está estudando, e está escrevendo, e está fazendo um livro, e se ele não obedecer a Deus, em vão é. Então não adianta você conhecer a palavra de Deus, fazer estudo, pregar bonito, falar bonito. Olha, não é só discurso. Então, o que é o fim de tudo? O resumo de tudo é temer a Deus. Porque quando você teme a Deus, você tem sabedoria. E se você tem sabedoria, você acaba sendo bem sucedido em todas as situações. A questão da sabedoria, nós vemos que aqui o Salomão fala que a Bíblia fala que Salomão era o homem mais entendido. Esse dia eu estava vendo uma historinha que falava, na verdade, daquele que não tem sabedoria e daquele que é sábio. Dá para entender essa historinha que eu vou contar aqui. Eu acredito que dá para conciliar um pouco. Então era uma historinha que eu vi, até um pouco engraçada, que era do burro e do tigre, né? Que chegaram a uma discussão que o burro falou para o tigre, disse, olha, a grama é azul. E o tigre, não, a grama é verde. E ficou aquela discussão e começaram a brigar. Olha, a grama é azul, não, a grama é verde. E foram até o leão, tá? Que era o rei da floresta. E chegando lá e começaram a apresentar-se diante dele. Aí a discussão, olha, a gente entrou em discussão porque o burro disse que a grama é azul e eu falei que é verde, e entramos nessa discussão aqui, não tivemos um consenso e viemos aqui para que o senhor venha julgar. E de cara logo o burro foi dizendo, oh, Vossa Majestade, a grama é azul e ele está discutindo comigo que a grama é verde. Aí o leão falou, isso mesmo, a grama é azul, você está certo, vai embora. E você, tigre, vai ser castigado, vai ser punido porque você está discutindo com o burro e ele está certo que a grama é azul. Aí quando ele saiu da presença, vai o burrinho todo contente, a grama, eu falei que a grama era azul, eu falei que a grama é azul. Quando eles saíram da presença do burro, se ausentou, o tigre falou, pô, majestade, como é que pode um negócio desse? O senhor sabe que a grama é verde e o senhor foi dar razão para ele, ainda vai me punir. Ele disse, isso, eu vou lhe punir porque não é possível que uma pessoa, uma criatura forte como você, né? Uma criatura veloz como você, inteligente como você, vai estar discutindo com um burro que a grama é verde ou se a grama é azul. Então, moral da história, o que ele quis dizer com isso? Olha, não adianta discutir com aquela pessoa que já está com os seus conceitos formados. Você pode dizer para ela que esse celular é preto, ele vai dizer que é rosa. Não adianta você discutir. Então, na verdade, o sábio faz? Ele não vai estar discutindo. E era isso que o tigre estava falando, estava discutindo com o burro, sendo que não fazia sentido. Ele era o burro, não ia adiantar. O burro, na cabeça dele, colocou que a grama era azul. Então, querido, tem pessoas que, infelizmente, é assim. Ele já tem um conceito formado dele que não adianta você pegar na Bíblia, não adianta você pegar estudo, não adianta você querer mudar a mentalidade daquela pessoa. Então, você vai estar perdendo tempo. Então, na verdade, o tigre foi punido não porque ele estava errado, mas sim porque ele ficou lá discutindo com o burro. Então, querido, que a gente venha ser sábio, né? Que a gente venha, né, ter entendimento para estar saindo de qualquer situação. Não é apenas uma historinha, né? Eu vi uma historinha nesse dia na internet e achei que dá para a gente colocar aqui a questão do sábio, né? E daquele de falta, aquele que tem falta de sabedoria. Então, querido, Deus nos deu sabedoria. Deus nos deu honra, porque nós somos honrados. Deus nos deu riqueza, prosperidade, tudo isso. E vai nos dar ainda mais, quando você se aprofundar no temor do Senhor. Quando você a cada dia venha estar temendo
a Ele. Então, que vale a pena você ser temente a Deus. Provavelmente mais para frente a gente vai estar falando um pouco a respeito das recompensas, tá? Dos benefícios que o temor do Senhor traz para nossas vidas. Então, ainda que você não venha aqui, não esteja aqui, procure depois estar acompanhando os vídeos, né? Vamos estar gravando depois. Mais para frente eu vou estar falando um pouco sobre a questão dos benefícios que Deus tem para cada um de nós quando você é temente a Deus. Então, nessa noite, essa palavra, o resumo de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Honre ao Senhor, seja temente a Ele, e pode ter certeza que você vai ser bem sucedido aonde quer que você for. Amém? Então, que Deus venha te abençoar nessa noite, e que Deus venha cada vez mais te dar entendimento, te dar sabedoria, para que você cada vez mais venha o amar o Senhor e ser temente a Ele. Então, na verdade, temor a Deus é um ato de amor. Por que eu temo a Deus? Porque eu amo Ele. Porque eu tenho prazer de estar na sua presença. Amém? Então, um maior exemplo que vemos a questão do temor é de um filho, né? O filho, ele não tem medo do pai e nem da mãe. Ele tem o quê? Respeito. Você fala para não vai, não faz, né? Ele está com medo? Não. Ele não vai e nem faz aquilo que você não quer que ele faça por respeito a você, por amor a você. Então nós vemos que isso é temor é isso, querido. Né? Quando o Simar fala, Antônio, não faz isso. Ele não vai fazer aquilo porque ele está com medo do Simar. Ele não vai fazer aquilo porque ele respeita, ele honra. E a mesma coisa somos nós. Então esse é o maior exemplo da questão do temor. Então o temor não está relacionado, repetindo mais uma vez, ao medo. O temor está relacionado ao amor que você tem para com Deus. Está relacionado ao respeito que você tem para com Deus. Amém?